Caminhoneiro foragido Zé Trovão publica vídeo e diz que não vai se entregar. Destaque de João Vitor Rocha. Parlamentares aliados do governo, sobretudo do PSL, passaram a quinta-feira acompanhando a situação do caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, alvo de uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes por supostamente incentivar atos contra a democracia. Zé Trovão está em um hotel no México e é monitorado pela Polícia Federal. Mesmo com o nome na lista dos mais procurados pela Interpol, ele continua desafiando a decisão do STF, publicando vídeos em redes sociais. Eu não cometi nenhum crime. Eu estou indo para o Brasil, provavelmente preso politicamente, por crime de opinião. Após participar de um encontro do presidente Jair Bolsonaro com caminhoneiros, o líder do PSL na Câmara, deputado Vitor Hugo, chegou a anunciar que ele e outros colegas entrariam com um pedido de habeas corpus a favor do foragido. É um gesto que nós faremos, esperando que os outros componentes da Praça dos Três Poderes também façam gestos em prol da pacificação e da harmonia necessária entre os poderes. Uma coletiva de deputados do PSL chegou a ser convocada para anunciar detalhes do recurso, mas foi cancelada após Bolsonaro divulgar a declaração à nação para tentar aplacar a crise gerada pelos discursos de terça-feira. O gesto do presidente foi visto com ressalvas por apoiadores e parlamentares aliados, como o deputado Ottoni de Paula, recentemente alvo de mandatos de busca por supostamente incentivar ações antidemocráticas. Daniel Silveira está preso. Roberto Jefferson está preso, Zé Trovão está preso, Wellington Macedo está preso, Oswaldo Eustáquio está preso. Não, senhores, eu lamento dizer, não é tempo de paz quando o inimigo não quer paz, quando o adversário só quer guerra. Lamento, presidente. Já o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, agiu para conter a frustração de parte da base aliada com o manifesto do pai. Em uma rede social, ele pediu aos seguidores que confiem no capitão. Flávio assegurou que o presidente sabe o que está fazendo e é para o bem do Brasil. Olha, talvez agora, após a nota de ontem do presidente e a disponibilidade de sentar para conversar com os outros dois poderes, essas prisões arbitrárias possam ser revogadas. Por quê? Porque sobre a mesa de negociações do tal pacto de não beligerância, de não briga entre os três poderes, principalmente essa luta entre STF e o presidente da República, está na mesa ali uma negociação que tem vários itens. Olha só, maior autonomia para o Legislativo, a aprovação de uma emenda constitucional para regulamentar um ponto da Constituição prevendo que o STF só atue em torno de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais, deixando o resto para o Legislativo ou até mesmo instâncias inferiores do Poder Judiciário. Entre outras coisas, essas prisões são ilegais, mas têm o peso de uma caneta de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso pode vir à negociação daqui para frente, porque me parece que com a decisão de ontem do presidente da República, aconselhado por Ciro Nogueira, o seu ministro da Casa Civil e também pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de sentar com Michel Temer e ouvir um constitucionalista, ex-presidente da República, um grande articulador político, ouvir a sua experiência e olha só, foi próprio Michel Temer quem indicou Alexandre de Moraes e o Michel Temer sugeriu, vamos ligar para o Alexandre de Moraes? Imediatamente, Bolsonaro não pestanejou. Pode ligar. Bolsonaro e Alexandre de Moraes conversaram pelo telefone, falaram até de futebol. Alexandre de Moraes é corintiano, Bolsonaro palmeirense. Essa rivalidade vai além dos tribunais e chega nos campos de futebol. Mas isso é um sinal de que as armas podem ter sido abaixadas a partir de agora. E quem sai ganhando com tudo isso? Quem sai ganhando é a República, quem sai ganhando é o Brasil, quem sai ganhando é o povo brasileiro que está pagando carne cara, que está pagando gás caro, que está pagando combustível caro e que está chegando a casa de 10% a inflação nos últimos 12 meses. Tomara
que tudo isso agora redunde em bênção e acabe o período de maldições. Bom, 2 pontos. Primeiro, essas prisões decretadas por Alexandre de Moraes, muitas delas a pedido da Procuradoria-Geral da República, não são ilegais, elas estão previstas tanto no Código de Processo Criminal, por exemplo, no Código de Processo Penal, quando fala em incitação ao crime, no caso do Zé Trovão, e também na antiga Lei de Segurança Nacional e agora na nova lei aprovada pelo Congresso que defende o Estado Democrático de Direito, sempre tentar subverter os poderes, atacar instituições, a democracia. Tudo isso está previsto tanto na antiga Lei de Segurança Nacional como nessa nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. É exatamente isso que esses blogueiros e pseudo-jornalistas e alguns desses caminhoneiros, no caso como Zé Trovão, fazem. Outro ponto interessante é observar o que aconteceu com a base bolsonarista na internet, nas redes sociais, porque ela está completamente desmobilizada e ela precisa se reagrupar. Ela foi pega desprevenida por essa nota assinada pelo presidente Bolsonaro e redigida pelo Michel Temer, tanto que não tem a linguagem usual do Bolsonaro, e eles estão tentando fazer uma tremenda ginástica retórica, uma verdadeira acrobacia para justificar essa atitude do presidente. Isso aconteceu, isso tem precedente, já aconteceu em outras situações em que a base bolsonarista se desmobilizou, mas durou apenas algumas horas ou apenas alguns dias. A primeira foi na saída do ex-juiz Sérgio Moro, do governo, ex-ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, e a segunda foi por ocasião da indicação do Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Então, circularam vários memes ontem, tem sido divertido, mas essa base tende a se reagrupar por 2 motivos principais. Primeiro, porque eles não têm outro líder e é uma base que joga com fake news, com radicalismo e extremismo, eles só têm um líder que os represente, que é o presidente Jair Bolsonaro. E segundo, porque esse modelito paz e amor, moderação, certamente não serve ao presidente Bolsonaro e daqui a pouco, é só esperar algumas horas ou alguns dias, ele voltará ao antigo modelo de contestação e confronto. Essa coisa de carta ou de nota não é novidade, né, Amanda, na República? Até porque Michel Temer também lançou uma carta à nação em dezembro de 2015, no meio da crise com Dilma Rousseff, ali perde ou não perde o seu mandato, vai ser empichado ou não vai ser empichada. E vamos voltar um pouco mais no tempo, lá em 2003, quando o presidente Lula assume o poder, também teve uma carta para amainar os mercados, uma carta que teve um ghostwriter ou um escritor de luxo, ninguém menos do que Emílio Odebrecht, escreve uma carta que ali é um ghostwriter do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa carta para acalmar os mercados financeiros do mundo. Então, me parece que já temos história em termos de carta à República, carta à nação, e que deram certo. A carta do presidente Lula, lá em 2003, acalmou os mercados. A carta do Michel Temer, que é um bom redator, um excelente profissional, operador do direito, também foi ali um sinal de rompimento com Dilma. Deu certo, porque ele acabou se tornando presidente. E agora a carta à nação, essa nota à nação brasileira do presidente Bolsonaro, pode ser que coloque o Brasil em tempos de paz. Deixar de ser belicoso, porque, convenhamos, o presidente sempre tem esse tom de ataque e não é de hoje. Ele é assim e as pessoas, muitas das pessoas que votaram nele, votaram exatamente porque Bolsonaro é um cidadão que tem essa postura de ataque e era o que precisava no momento da eleição. Interesses da nação e não serve aos interesses da democracia, por isso que ele foi obrigado a recuar. Nesses outros exemplos que você lembrou, e lembrou bem, Bernardo, tanto na Carta ao Povo Brasileiro do presidente Lula, ex-presidente Lula, quanto na carta de rompimento com a presidente Dilma, do Michel Temer, ambos mantiveram as suas palavras. Resta saber se o presidente Bolsonaro vai fazer o mesmo. Eu não acredito, porque não acho, e acho que você concorda comigo, não é a natureza, não é a essência dele. É o que o país precisaria, de alguma pacificação e de alguma moderação no discurso. Eu acho muito difícil manter, até porque o presidente vai ter que equacionar 2 coisas difíceis. Uma é manter essa base radical inflamada, insuflada, e outra é fazer com que sua agenda ande no Congresso e atender aos interesses e aos anseios da classe política que clamam por um tom abaixo, por uma temperatura menor. Vamos ver o que vai prevalecer.